Muito bem, bem-vindos à ação de hoje. Hoje vamos finalmente trabalhar então a atividade de teste, que é uma das funcionalidades que eu considero mais completas e mais interessantes de utilizar no Moodle. Vocês já têm utilizado ao longo das várias sessões testes com perguntas normalmente de escolha múltipla que eu tenho criado, mas o interessante do Moodle é que ele permite uma grande amplitude de tipos de perguntas e, acima de tudo, permite um sistema de correção automática que também pode ser muito interessante e que, nesta perspectiva do e-learning, seja no ensino à distância ou presencial, pode ser muito bom para, de alguma forma, automatizar processos, quer para os professores, quer para os alunos. Não se reduz a esse tipo de perguntas fechadas, mas especialmente para a questão da formação à distância e para a tal questão do assíncrono que temos trabalhado, é importante os alunos poderem ter um sistema interativo de validação dos seus conhecimentos e uma forma automática que não implica o professor ter que retornar com todo o tempo e a articulação de tempo que isso implicaria. Se o professor tivesse que validar cada pergunta e se tivesse muitos alunos inscritos, obviamente que a própria logística seria muito demorada, mas mais do que isso, a possibilidade do aluno, independentemente da hora a que está a fazer o teste, assim que o termina, ter logo o seu feedback automatizado. Esse feedback pode ser na forma apenas de uma nota de avaliação, mas pode inclusive, como vamos ver a seguir em determinadas perguntas, haver um feedback mais qualitativo, em que quando o aluno erra uma pergunta eu posso reencaminhá-lo para visualizar novamente determinado recurso ou dar um pequeno parágrafo onde eu explico qual a temática associada a essa pergunta que o aluno falhou. Para criar um teste, indo novamente à questão do adicionar atividade ao recurso, existe especificamente o adicionar teste e basta fazer adicionar à imagem do que temos feito para as outras atividades. Colocamos então o nome do teste, este pode ser, por exemplo, um teste de exemplo. Novamente podemos ter uma descrição com uma pequena introdução. E agora então a parte da estruturação do teste. Podemos ter, e mais uma vez podem pegar no exemplo que vocês têm realizado ao longo destas sessões, podemos ter um teste sem data de início ou de fim e sem limite de tempo e com as tentativas que quisermos. Mas se tivermos uma avaliação mais à séria, mais rigorosa, e o teste final que vocês irão ter aqui nesta formação vai seguir essa metodologia, eu posso ter uma data em que o teste fica ativo, uma data em que deixa de ficar ativo e posso inclusive ter um limite de tempo para os alunos realizarem o teste. Neste exemplo, vamos ativar então estas opções todas para vocês verem como funciona. Posso dizer então que o teste abre a dia 10 de outubro e que vai fechar a dia 11 de outubro, tendo 24 horas para fazer o teste. E, mais uma vez, para já está desativado, tenho que ativar o limite de tempo do teste e depois posso então, em minutos, em semanas, em horas, em dias, o tempo que eu pretendo para o meu teste. Posso dizer, por exemplo, que tem 30 minutos para o fazer. Quando o tempo termina, se o aluno tem algumas perguntas que já respondeu, mas que não as submeteu, e vocês já devem ter visto, quando chegam ao final do teste, ele aparece um botão para dizer se querem submeter o teste ou não. Até aí podem sempre voltar para trás e o alterar. Quando o teste não tem tempo, podem passar dias em que vão ver novamente, alterar as vossas opções de respostas antes de o submeter. Quando o tempo termina e tendo esta opção ativada, eu posso definir o que é que acontece. E se o aluno já tem respostas selecionadas, mas não as submeteu, essas tentativas são submetidas automaticamente. Ou posso dizer que é permitido um tempo extra, mas sem alterar as respostas. Quando o aluno entra depois do tempo a terminar, tem X minutos extra, mas que já não as pode alterar, mas que as pode submeter. E que as tentativas devem ser submetidas antes do tempo acabar. Se houver respostas escolhidas, mas que não foram submetidas e o tempo terminou, são consideradas como respostas em branco. O tempo extra é o tal tempo extra aqui que eu digo para submeter. Posso dizer que eles têm 30 minutos e depois têm um dia para então tempo extra para as submeter. Se esta opção de tempo extra não estiver ativado, obviamente que esta opção também fica então desativada. Em termos de estrutura, quantas tentativas é que existem? Como eu disse, quando é para fazer testagem, eu deixo as tentativas ilimitadas e quanto a
a nota mais alta. Se quisermos fazer uma avaliação então mais rigorosa, poderia dizer que só tem uma tentativa e aí essa nota é a nota que fica. Poderia dizer que o aluno pode fazer, por exemplo, 2 tentativas do teste e contar mais alta, ou pode contar a média, a primeira ou a última tentativa. Especialmente quando temos testes, como vocês vão ver mais adiante nesta sessão, em que as perguntas são aleatórias, pode ser interessante eu dar, por exemplo, 2 tentativas ao aluno e dizer que conta a média. E ele pode fazer 2 tentativas, podem ser perguntas diferentes, e a nota média é a nota que fica considerada para o teste, e é também uma estratégia interessante. Poderia ainda definir uma nota de aprovação, dizer que para considerar como passar, que terá que ter uma nota de X. Se deixar em branco, ele dá simplesmente a nota do teste e depois nós é que fazemos essa avaliação comparado com todas corretas que seriam 100, quanto é que foi que teve, mas não colocar uma nota de aprovação. Aqui eu sou um bocadinho pedagogo, ou seja, eu acho que muitas vezes uma nota de aprovação e o aluno que tem abaixo tem um efeito desmotivador para os alunos e, portanto, tendo a deixar esta nota em branco e a nota é a nota apenas quantitativa que o aluno tem e pronto, e simplesmente termina assim. Em termos de estrutura, posso dizer que cada pergunta corresponde a uma página, posso ter várias perguntas por página, isso depois também vai depender de como nós queremos estruturar o nosso teste e inclusive na parte de adicionar perguntas é possível também depois organizar esta estrutura. O modo de navegação é se o aluno pode, mais uma vez, andar para a frente e para trás, não submeter uma pergunta, ver a próxima, responder e depois andar para trás, ou se tem que ser sequencial, se ele só tem acesso à pergunta da página seguinte, depois responder à primeira. Essa é a diferença do livro sequencial. Mais uma vez, considero que o livro, especialmente se estivermos a falar de testes com perguntas aleatórias, é o mais interessante e por isso é também o que vem como omissão. E por fim, em termos do comportamento das perguntas, podemos dizer baralhar dentro das perguntas, ou seja, se as várias respostas que o aluno pode escolher se são baralhadas cada vez que a pergunta é feita, e isso evita a mecanização e do aluno saber que a resposta certa está na posição 1, 2 ou 3, e como varia é sempre interessante, já para não falar quando estamos a fazer um teste em presencial e em que temos alunos alguns dos outros, o efeito de cópia também troca-lhes as voltas, o que se torna bastante interessante. O feedback, vamos ver também adiante, mas a maior parte das perguntas permite que exista um feedback qualitativo que o professor pode definir, ou seja, quando o aluno responde a uma pergunta com a resposta A, pode receber uma mensagem com um determinado conteúdo. Se responder à resposta B, recebe com um conteúdo diferente. Isso pode ajudar a identificar qual é que foi o erro do aluno e a dar algum reforço para que essa aprendizagem funcione. Esse feedback, quando ele faz as perguntas, pode ser diferido, ou seja, ele submete o teste no fim e no fim tem a revisão do teste todo com esse feedback pergunta a pergunta, ou pode ser imediato, ou seja, cada vez que o aluno responde a uma pergunta, automaticamente tem logo qual é que é a resposta e se estava certo ou errado. A minha experiência também, o que me diz é que esse feedback faz com que o aluno disperse. A maneira como acho que funciona melhor é exatamente indiferido. O aluno faz o teste todo e no final tem a revisão do teste todo. Se for perguntar a pergunta e for um teste extenso, o aluno perde muito tempo a ver o feedback, a perceber porque é que errou naquela, qual é que foi a que acertou, qual é que foi a que falhou e tende a dispersar um pouco. E, portanto, esta é a minha estratégia que eu considero mais interessante. Existem aqui outras opções, depois poderão ver mais uma vez aqui no ajuda, mas estas duas, o imediato e o diferido, são efetivamente as mais utilizadas. Na revisão do teste, se queremos que eles vejam a resposta que submeteu e a certa ou errada, isso pode ser importante se por acaso tivermos vários alunos e o tempo de teste for muito extenso, pode haver o efeito de um aluno ver a sua correção e depois passar as respostas corretas que ele viu no fim para os colegas. Se não quisermos que isso aconteça, devemos dizer que a seguir à tentativa eliminamos ele ver as corretas e as incorretas, pode inclusive ter a nota também ou não, e podemos dizer que só após o teste fechar então é que ele vê as corretas e as incorretas. Portanto, mais uma vez, se quisermos fazer uma avaliação mais justa, mais rigorosa, essa será então a forma de o fazer.
Se quisermos utilizar mais numa perspectiva de testagem, então aí podemos deixar como está, ou seja, automaticamente quando o aluno submete o seu teste tem logo feedback da nota que teve e quais é que eram a resposta correta naquelas que errou. Numa perspectiva de formação à distância, quando os alunos não se conhecem pessoalmente, muitas vezes isso não é uma questão. Outra forma que eu também considero muito interessante de contornar isto é realmente ter uma bolsa de perguntas muito grandes em que a probabilidade de haver perguntas repetidas de um aluno para o outro se torna mínima e por isso aí também não é necessário todo este rigor e toda esta atenção. Se quisermos efetivamente fazer então esse teste mais à séria, então aí o que eu faria seria a resposta submetida ele vê, mas as notas, o correto e incorreto, a nota que teve no teste e o feedback não terá. Mais tarde, com o teste ainda aberto, a mesma coisa, ele só vai conseguir ver sempre a sua resposta. Depois do teste fechar, como os colegas e ele já não vai poder alterar as suas respostas nem as alterar, aí então deixar todas estas opções ligadas e depois do teste fechar, com todas as avaliações já estão submetidas, aí sim vai ver quais é que foi as que acertou e quais é que foi as que falhou. Se fizer agora então gravar e mostrar, tenho então o meu teste criado. Neste momento só tenho o teste criado, ainda não tenho perguntas. E portanto, temos logo aqui o nosso sumário. Eu disse que teriam 2 tentativas permitidas. Quando é que ele abre, quando é que ele fecha, qual é que é o tempo para realizar e qual é que é a nota média. Portanto, criei a estrutura para o teste e o passo seguinte será então começar a criar as perguntas para esse teste que vamos ver no vídeo a seguir.